Um aumento exponencial dos casos de Covid na China coloca em risco o crescimento do país e também, claro, o crescimento do mundo. O Trump pode estar dando adeus à sua vida política, já vamos entender exatamente por quê, enquanto os países da União Europeia e logo menos do G7 como um todo vão colocar um teto não só ao preço do petróleo como foi estabelecido, mas também ao preço do gás. Moldávia anuncia pelo seu chefe de defesa, pelo chefe da defesa do país, que vai ser invadida pela Rússia no início de 2023, ou seja, mais uma intervenção territorial num território chamado de Transnistria, enquanto a Ucrânia parte para cima da Rússia e ataca um território conhecido como Belgorod. Vamos entender. Putin toma algumas medidas bastante polêmicas nesses tempos, anunciando ataques significativos com drones em Kiev, mais uma vez, abalando a infraestrutura, marcando uma viagem, ainda hoje, para se reunir com Lukashenko no território da Bielorrússia de Belarus, e também informações importantes sobre um exercício militar que vai acontecer entre Rússia e China, no momento talvez de maior tensão desde 2017, na região da Península das Coreias. Se vocês querem entender tudo isso que está acontecendo, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Pessoal, para quem não me segue, hein? @prof_Ricardo Marcílio, segue lá que é super importante, sempre posto notícias e tal. E claro, se você quiser contribuir aqui para o canal, seja membro, que isso ajuda bastante, ou o seu contribuição esporádica, claro, sempre ajuda, mas só seu like, só entre aspas, engajamento, pessoal, sensacional. Tamo junto, espero a sua contribuição, beleza? Para te manter sempre bem informado, prometo isso para você, beleza? Então vamos lá, ó, seguinte. O que de mais importante aconteceu e foi um dia bem, na verdade, né, de domingo aí para segunda, foram momentos bem movimentados da geopolítica mundial. Na China, a gente sabe que é a segunda maior economia mundial e vai superar, segundo JP Morgan, até 2027 e segundo Goldman Sachs, até 2035, a economia dos Estados Unidos. Ou seja, é uma potência em ascensão e já é a maior produção industrial do mundo, o maior mercado consumidor, não mais poderoso, né, mas o maior mercado consumidor. É óbvio que uma crise no país ameaça o mundo inteiro, principalmente aqueles que dependem da exportação de produtos, ou seja, a China é o mercado consumidor. Professor, pode citar um? Posso, Brasil, né? A gente pega exportação de ferro, exportação de soja, o Brasil, que dentro da DIT é um exportador de commodities, vê a China hoje como seu principal mercado consumidor. É óbvio que uma desaceleração ou um comprometimento da economia chinesa coloca em risco o crescimento do mundo, principalmente dos países emergentes, como é o Brasil. E qual é o problema? A China passou por intensas manifestações graças à política do Covid-0. Pessoas com papel em branco se manifestando, mortes ali estranhas que aconteceram de pessoas que não podiam sair de fábricas, não podiam sair dos seus prédios, por conta de casos de Covid que estavam acontecendo. E a China, ela fez um afrouxamento ali das suas restrições. Teve o fim da política do Covid-0, pelo menos tão restritiva. E isso vem fazendo com que a China tenha um alastramento dos casos de Covid. Para vocês terem uma noção, em Pequim, estima-se aí, segundo pesquisas, que 1/3 da população pode estar com sintomas e pode estar contaminado com a Covid. E isso faz com que as pessoas faltem ao trabalho, a indústria para de funcionar, o comércio para de vender, vai tendo uma desaceleração, uma paralisação da economia chinesa. E isso traz consequências para o mundo inteiro. Isso afeta a bolsa de valores, mercado, exportações e tal. Para piorar ainda mais a situação, a gente está falando de uma volta desse vírus, galera, no país mais populoso do mundo. Com mais casos acontecendo, a chance de novas mutações, ela aumenta também. Será que isso pode trazer outras consequências para o mundo? Não estou sendo alarmista aqui, claro que não, tá? A China aparentemente vai conseguir controlar a situação, grande parte da população já foi vacinada, a China está fazendo outras políticas de vacinação, mas é só uma notícia para a gente ficar esperto, tá? Do que pode vir a acontecer para o ano de 2023. A gente teve uma notícia, talvez não muito legal, para o Donald Trump, que foram pesquisas eleitorais que saíram. Dentre essas pesquisas, segundo as pesquisas, claro, a gente tem uma derrota do Trump contra o Biden. Os números, eles estão em torno de 47% para o Biden e 43% para o Trump, tá? Óbvio que tem pessoas indecisas, a eleição, garoto, tá nem perto de acontecer, mas são indicativos. Mas uma outra notícia, talvez uma outra pesquisa ali chamou ainda mais atenção.
Dentro do Partido Republicano, a gente não sabe exatamente quem vai ser o candidato, mas tem dois caras que despontam como favoritos. O Trump, pelo alto índice de... O Trump é um cara que ele comove muitas pessoas, né? Tem muita gente que se declara trumpista. O cara, às vezes, até mais do que republicano, ele é um trumpista, né? E, sei lá, uns 25%, 30% da população segue mais ou menos esse princípio, tá? Mas o Trump é um cara de muita rejeição também. E dentro do Partido Republicano, você tem uma figura, que é o governador da Flórida, recém-eleito, com uma diferença para o segundo colocado de mais de 1,5 milhão de votos. Há 40 anos que a Flórida não tinha essa diferença, essa margem, né, de vitória do primeiro colocado, que é o Ron DeSantis. O Ron DeSantis, pela pesquisa, ele está com 56 a 33% contra o Trump para ser o candidato republicano. E dentro dessa pesquisa, ele supera também o Biden, tá? Ou seja, se fosse feito hoje pela pesquisa, o Ron DeSantis seria o próximo presidente. Muita gente fala que o Ron DeSantis, ele tem a parte positiva do Trump sem ter a parte negativa do Trump. Ou seja, ele é um Trump sem o Trump, né? As medidas do Trump sem ser exatamente o Trump, tá? O Trump, ele está envolvido em uma série de escândalos, supostamente ali roubou materiais confidenciais e guardou na sua mansão ali na Flórida. Ele está envolvido em uma série de falas polêmicas a respeito de imigrantes, a respeito de mulheres, a respeito da população negra. E isso faz com que a população, mesmo a republicana mais moderada, não aceite votar no Trump, mas aceite votar no Ron DeSantis, tá? Então isso deve indicar, de novo, política é uma coisa que muda a qualquer momento. O Trump falou, por exemplo, que o Ron DeSantis, apesar de ser um bom nome, ele não tem ainda a força para ser candidato a presidente dos Estados Unidos. Claro, falou isso porque sabe que ele vai ser o seu principal adversário para representar os republicanos nas eleições. Mas olha que dado importante também. 60% da população dos Estados Unidos não quer Biden nem Trump e acha que seriam melhores outros candidatos para a vida política. Mas se de fato isso estiver certo e ele não conseguir nem vencer as prévias no Partido Republicano, o Trump não é nenhum garotinho, claro que nem o Biden também não, né? Acho que deve ser o fim da sua vida política. E aí, pessoal, Biden, aliás, o Trump, vem como presidente para 2024? O que você pensa? Hoje a gente teve a notícia também que a União Europeia, segundo a Reuters, tá? Isso ainda não foi oficializado, mas o Peskov, que é o cara da comunicação, tamanha a confirmação que a Reuters deu, já até respondeu, né? Há um teto ao preço do gás. Ah, professor, isso já tinha acontecido. Não, tinha estabelecido um teto ao preço do petróleo, a russo. O gás russo, talvez ele seja ainda mais importante para a União Europeia. E a União Europeia delimitou um teto ao preço que fica na casa dos 180 euros por megawatt-hora que é utilizado. Segundo a Reuters, anteriormente, esse valor estava na casa de 270 a 285, ou seja, eles baixaram bastante a esse teto, né, esse teto do preço. O Peskov anunciou que isso, assim como o teto ao preço do petróleo, né, é uma prática antimercado, que é uma sanção contra a Rússia, que eles estão querendo minar o poder russo e que a Rússia vai trazer uma resposta. O Putin já se pronunciou em outros momentos, quando foi falado do preço do petróleo, que ele não aceitaria negociar a um preço estabelecido pelo teto e que quem não quisesse pagar o que a Rússia quer, não vai ter acesso a petróleo. Possivelmente, penso eu, tá? Especulando, isso não foi confirmado, deve ser feita a mesma coisa com o gás. Só que o gás, ele é muito mais importante nesse momento para a Europa do que propriamente o petróleo. Ou seja, isso pode causar uma outra problemática nos futuros da economia mundial. O chefe de segurança da Moldávia, a Moldávia, vou colocar para vocês a localização, é um país, galera, que tem um movimento separatista ali, a região da Transnistria, que é uma região que até hoje não aceita o fim da União Soviética, a separação da Rússia, né, tal. A Moldávia, durante um tempo, até foi aliada da Rússia. Hoje em dia tem um governo muito mais pró-OTAN. Segundo o chefe da segurança do país, conhecido como Alexandru Musteata, existe hoje uma tendência, o serviço de inteligência percebeu, da Rússia invadir o território da Moldávia para conseguir a Transnistria. E aí seria talvez o sonho que o Dugin, né, o Dugin, que dizem que é o grande influenciador do pensamento do Putin, tem, que é unir desde a região do oeste da Rússia, passando pela região de Donbás, até a região da Crimeia, passando por Kherson e chegando à Transnistria, para pegar todo esse sul da Ucrânia até a Transnistria e fazer a nova Rússia, né? O grande pensamento político expansionista aí do ideólogo, suposto ideólogo do Putin.
Se isso vai acontecer ou não, e aliás ele até informou, tá, que ele sabe que a Rússia vai fazer uma operação na Transnistria, só que não sabe se vai parar exatamente na Transnistria. Como a Moldávia hoje é um governo que tenta se aliar com a União Europeia, com a OTAN e tal, existe uma resistência muito forte da Transnistria em estabelecer relações. Então os movimentos separatistas aumentaram, as repressões aumentaram. O Lavrov no passado já falou que também existem, né, o tananã, não posso falar no YouTube, não posso falar existas, né, no país. E isso pode fazer com que aumente a tendência de tomar também aquele território. E aí, pessoal, será uma segunda frente de batalha? Não sei, hein? A Rússia já vem enfrentando bastante dificuldades nesse momento para abrir uma frente de batalha tão distante e tão longe aí dos seus domínios. Mas é a informação que a Rússia, novamente, não confirma. A Ucrânia utilizou esse domingo um ataque, aliás, já vem fazendo uma série de ataques, né, na região principalmente de Donetsk, mas Donbass como um todo, na tentativa de retomar alguns territórios. Para vocês terem noção das informações, a gente teve ali em Donetsk cerca de 8 drones e 6 foguetes de HIMARS, do sistema HIMARS. E em Belgorod também, que é um território que aí sim fica na Rússia, antes da invasão que a Rússia fez à Ucrânia, também foram sentidos ataques, inclusive com mortes acontecendo no território. A gente pode ter duas interpretações para essa notícia, né? Eu queria saber também qual que você corrobora mais. Primeiro, é um desespero da Ucrânia e da OTAN, que está vendo o inverno corromper a sua infraestrutura, falta energia, falta água, 50% da energia comprometida, já está se especulando, inclusive uma evacuação das principais cidades, inclusive da capital, Kiev, e aí esse ataque que a Ucrânia vem fazendo aos domínios da Rússia, tanto a Donetsk, que é disputado, claro, mas a Belgorod, que aí sim pertence aos russos, é uma tentativa de fazer com que a Rússia reaja com mais força e isso mobilize a OTAN a fazer um ataque mais efetivo ou ceder mais equipamentos à Ucrânia. Por exemplo, o sistema Patriot, por enquanto, ele não foi confirmado. E tem muita gente que entende da ala militar que confirma que mesmo o Patriot não vai fazer uma mudança tão significativa assim, porque ele foi muito mais pensado para derrotar caças do que exatamente ser uma defesa antimísseis. E que ele já falhou no passado, na questão do Golfo, na Arábia Saudita, tal, então talvez ele não seja a grande resposta para a resistência ucraniana. A gente pode pensar isso, ou pode ter a narrativa que é um pouco mais incorporada pela mídia ocidental, que é a Ucrânia se reforçando com a ajuda dos países ocidentais, Itália, Inglaterra, o Rishi Sunak anunciou mais ajuda, Estados Unidos mais ajuda, e está conseguindo pressionar os russos. E aí, será que a Ucrânia, atacando a Rússia, tem esse tipo de pensamento, realmente enfraquecer os russos com ataque dentro do seu próprio território, ou é uma tentativa de fazer com que a Rússia reaja com mais força para motivar um ataque da OTAN diretamente à Rússia? Deixa aí nos comentários, quero saber sua opinião. Eu, particularmente, fico mais com a opção que a Ucrânia está querendo provocar uma resposta mais forte da Rússia. É a minha visão nesse momento, tá? Mas vamos ver cena dos próximos capítulos. E hoje o Putin também está fazendo uma série de movimentos perigosos, digamos assim. Primeiro, a gente teve ataques novamente. É o terceiro dia consecutivo de drones kamikazes atacando Kiev, e isso deve se fortalecer pelos ataques a Belgorod, tá? É um ataque a território da Rússia, e Donetsk também. A Rússia considera que pertence a eles, então novos ataques podem acontecer. Isso vem se fortalecendo nos últimos dias. O Putin também fez uma visita, está fazendo, aliás, ao Alexander Lukashenko, da Bielorrússia. Teve notícias no mês passado, eu compartilhei aqui com vocês no canal, que existia a possibilidade de uma defesa militar conjunta entre Lukashenko e Putin. O Lukashenko é um grande aliado do Putin. Aliás, o Putin até fala que não existem diferenças entre Bielorrússia, Ucrânia e Rússia, que é tudo um único mesmo povo, etnicamente, culturalmente. Por isso que ele não reconhece o direito da Ucrânia existir, principalmente, claro, se a Ucrânia não tiver um governo aliado da Rússia, né? Obviamente, tá? E por conta disso, essa defesa conjunta. O Lukashenko garante que ele já garantiu no passado, né, as coisas mudam muito rápido, que não vai fazer nenhum ataque da Ucrânia. Mas essa visita ao Lukashenko, à Bielorrússia, deve ser, especula-se, um convencimento ao Lukashenko ou mobilizar parte das suas tropas ou realizar um ataque conjunto, alegando que o seu território também está sob risco contra os ucranianos, para fortalecer a ofensiva contra a Ucrânia. E aí, pessoal, será que o Lukashenko realmente vai entrar do lado da Rússia e mobilizar um ataque contra a Ucrânia? Essa é a especulação, lembrando que o Zelensky garantiu que a Rússia está planejando um grande ataque para janeiro, fevereiro ou março.
tá? Especulações. E para finalizar aqui o vídeo, Rússia e China anunciaram que vão fazer um exercício conjunto no Mar da China, a região hoje que é o oceano mais movimentado do mundo e que existem disputas geopolíticas super importantes. Fumio Kishida no Japão, por exemplo, anunciando aumento dos seus gastos militares, recebendo treinamento, anunciando que vai desenvolver caças em conjunto com a Itália e com o Reino Unido, por exemplo, o Japão anunciando gastos militares, é uma coisa impensável para um país que na Segunda Guerra Mundial anunciou uma constituição pacifista, investimento militar somente para a defesa. Está mudando a sua postura geopolítica. A Rússia tem disputas ali, Ilhas Kurilas com o Japão, o conflito entre Coreia do Sul e Coreia do Norte aumentando cada vez mais. A Coreia do Norte, desde 2017, não realizava tantos testes nucleares, aliás, testes com mísseis, como está realizando no momento. Taiwan, China, é uma disputa gigantesca. E a Rússia e a China anunciando exercícios militares naquela região, óbvio que é para aumentar a sua influência numa área que é a OTAN e que principalmente os Estados Unidos considera que é a sua zona de influência. Uma guerra no Pacífico, caso aconteça entre Coreia, Taiwan, China, Japão, ela vai trazer muito mais impactos geopolíticos, com toda certeza, do que a guerra entre Ucrânia e Rússia. Beleza, pessoal? Deu para entender os principais acontecimentos? Se vocês curtiram o vídeo, então, já deixa seu like, se inscreve no canal. Tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.